Boa noite, Roberta. Você tá me ouvindo? Que eu coloquei isso aqui. Boa noite, Daniela. Que eu acho que fica mais próximo o som. Tá me ouvindo? Só faz um joinha se estiver me ouvindo, por favor. Ah, que bom. Porque às vezes tem barulho da rua aí. Eu falei, vou colocar o fone, fica pertinho da boca, dá pra escutar melhor. Tudo bem, gente? Deixa eu só colocar aqui. Peraí. Gente, tô tentando colocar aqui o texto. Boa noite. Deixa eu ver quem me deu boa noite. Aqui eu tava pelejando aqui com esse negócio de colocar, fixar um negócio aqui. Cláudia, Rodriguinho, Dani, José Maria é o nome do meu pai. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos continuar nosso estudo que não deu para ser feito ontem, mas a gente vai fazer hoje, né? Da mesma maneira, com o mesmo tempo de estudo. E a gente vai continuar o nosso estudo hoje. A gente vai iniciar falando sobre onde vivem os mortos, né? Que é uma questão que muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm muito contato com a doutrina dos espíritos, né, se questionam quando acreditam que na imortalidade da alma, tá? A gente vai começar a estudar. Ei, Amanda, boa noite. Vou esperar só mais um minutinho, gente, para ver se mais alguém vai entrar, para a gente fazer a nossa prece, tá? Para a gente poder já entrar em sintonia para compreender o estudo dessa noite, ok? Então vamos fazer a prece, né? Para a gente entrar em sintonia com o mais alto. Boa noite, Bruna. E para a gente ter compreensão do estudo de hoje. Boa noite. Oi, Kelly. Oi, Fran. Então vamos lá, né, gente? Vamos fazer a prece que a gente precisa antes de começar a fazer qualquer atividade nossa. E isso vale pro trabalho de vocês, ao sair de casa, até mesmo antes de levantar da cama, fazer a prece e agradecer a Deus e pedir sabedoria, né? Para que o nosso dia possa estar rodeado de coisas boas, de vibrações positivas. Então vamos lá, né? Fazer uma prece. Deus de amor e de bondade, Jesus, nosso mestre e guia, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos assiste, em especial nossos mentores espirituais. Nós agradecemos pela oportunidade de mais um momento de estudo, que possamos compreender a doutrina consoladora que os espíritos mensageiros do Pai nos enviaram como consolo para as nossas vidas, para a nossa evolução, que possamos germinar a semente do bem,
em nossos corações e viver a cada dia segundo a cartilha do nosso Mestre Jesus. Seja conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, né, pessoal? Olha só. Então, a gente vai continuar aqui o estudo do Conheço o Espiritismo, uma forma simples de entender o Espiritismo e transformar a sua vida, do Richard Simonetti. Então, estou usando baseada neste livro aqui, tá? E aí a gente vai dar início no capítulo 4, que tem como título Onde Vivem os Mortos. E aí ele coloca aqui um enunciado. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, ou seja, nós, né? Existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. Então, nós espíritos, quando estamos encarnados, habitamos, né, o corpo físico que nos serve de morada. E quando a gente está, né, e habitando, né, este mundo corporal. Quando a gente está desencarnado, a gente habita o mundo espiritual. E ele começa aqui. Desde que admitiu a imortalidade, o homem pôs-se a especular sobre o continente espiritual. Onde fica? Como vivem as almas dos defuntos? Conservam sua individualidade? Relacionam-se entre si? Exercem atividades? Habitam uma dimensão constituída de formas? Essa última questão é interessante. A forma implica substância, algo palpável, portanto, material. Os teólogos medievais que se ocuparam do assunto preferiram não entrar em detalhes, limitando-se a considerar que as almas dos mortos têm 3 opções. Então, quando quando o homem começou a especular que a imortalidade da alma, a gente começou a se fazer várias perguntas, né? Onde que essa alma fica? Como ela vive? Será que onde ela vive possui formas? Né? Exercem algumas atividades? E ele vem falar pra gente que os teólogos, né, medievais, eles se ocupavam do assunto, mas eles limitavam-se a considerar que as almas dos mortos tinham 3 opções para elas. E eu vou falar para vocês quais eram. A primeira, ele já coloca aqui, terrível. Primeira opção, terrível. Os maus vão para um lugar de tormentos inextinguíveis, o inferno, onde sofrem as consequências de seus crimes e erros por toda a eternidade. São vigiados por cruéis carcereiros, os demônios, que se comprazem em atormentá-los. Se agentes da Anistia Internacional, entidade que vela pelos direitos humanos, visitassem as regiões infernais, certamente ficariam horrorizados com o regime de torturas ali vigente e com a reclusão irremissível que contraria o mais elementar princípio de justiça. Então, a primeira opção, né, dos teólogos é o inferno, que a pessoa morre e se ela cometeu crimes, ela vai para o inferno e fica lá para sempre, né, para a eternidade. E comendo, como diz o outro, pão que o diabo amassou, né, sofrendo ali horrores para o resto da eternidade. E ele até fala aqui que se os agentes fossem lá ver, né, dos direitos humanos, como estavam vivendo esses espíritos, ficariam horrorizados com tamanha crueldade. E aí ele coloca aqui, jamais a penalidade deverá ultrapassar a natureza do crime. Inconcebível alguém ser condenado à prisão perpétua pelo roubo de um pão.
Nenhum delito, por mais hediondo, justifica o confinamento infinito. Então, se a gente pensar, né, em Deus, Pai de misericórdia, Ele nunca vai fazer sofrer, né, o espírito, a gente, mais do que o crime que a gente cometeu. E na verdade não é Deus que faz a gente sofrer, né? A gente tem que entrar, né, no trilho das leis divinas e quitar os nossos débitos. Mas o Pai é de misericórdia, então Ele dá oportunidades para gente fazer, né, de novo, da forma correta, o que a gente não fez no passado. E ele continua aqui. Afirmam os teólogos que o sofrimento das almas condenadas é de ordem moral. São torturadas pela própria consciência culpada, o que é razoável. Pelo menos a gente sabe que o que condena a gente é a nossa consciência, né? Mas completam equivocadamente que permanecem no inferno para sempre por imposição da mesma consciência, o que é um absurdo. A gente sabe que quando, né, se a gente desencarnar e for habitar regiões, né, inferiores, são as regiões umbralinas, a gente vai ficar ali por tempo determinado. Determinado por quem? Por nós mesmos, né? De acordo com o que a gente vai refletir, vamos dizer assim, das nossas atitudes. À medida que a gente for se desfazendo das nossas paixões, né, do orgulho, da vaidade, que a gente vai criando condições para ir para um ambiente de vibração mais elevada, a gente vai ser resgatado, né? E aí ele continua aqui. Por pior que seja o criminoso e os crimes que tenha cometido, chegará um momento em que cogitará da reabilitação até por fastio do mal, uma imperfeição que contraria sua natureza perfectível. Como ensina Jesus, o Pai, em sua infinita misericórdia, não quer perder nenhum de seus filhos. Então, Jesus nos ensinou que Deus não nos abandona em momento algum, né? Mas cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um tem o seu tempo, né? Seja em qualquer região que estiver habitando, tá? E aí ele coloca aqui, e não perde mesmo. Se perdesse, não seria onipotente, ou seja, Deus não seria o Todo-Poderoso, né? Ele não perde nenhum dos seus filhos. Aí ele continua, segundo as concepções teológicas tradicionais, as almas não demasiadamente comprometidas com o mal vão para o purgatório, onde, como o próprio nome define, purgam suas faltas, habilitando-se a futura transferência para o céu. Então, para a teologia também tradicional, as almas, né, que não cometeram crimes assim, né, que não estão comprometidas muito com o mal, vão para o purgatório, né? Não vai para o inferno não, vai para o purgatório. E ali ficam, né, até que se habilite para ir para o céu. E aí ele fala assim, quanto ao céu, concebe-se que as almas eleitas ali vivem em beatitude e contemplação eternas, o que leva muita gente a imaginar que deve ser um lugar enjoado, de tédio, sem fim, né? Imagina, gente, se a gente desencarnasse, né, fosse para o céu e ficasse lá ocioso sem fazer nada. Imagina uma coisa dessa, né? Tocando harpa ali, e mais aqui, vai para o céu só quem, né, as almas eleitas. Não basta fazer o bem não, tem que ser uma alma que tenha merecimento para ir para o céu, né? Para esse céu aqui que a teologia nos traz. Mas imagina o tédio de ficar, se a gente não tivesse utilidade no bem, no plano espiritual, se o trabalho não continuasse, né?
E o trabalho lá, os espíritos, quanto mais evoluídos, menos tempo de descanso eles têm. É o tempo inteiro no trabalho do bem. E eles não se cansam, porque é o bem que fortalece, que alimenta o espírito. Entende? Então, quando a gente desencarna e começa o trabalho lá no plano espiritual, alguma tarefa, a gente tem uns momentos de descanso. À medida que o espírito vai evoluindo, né, moralmente, e esse trabalho esse espírito vai melhorando a sua condição, menos tempo de descanso ele tem e mais tempo de trabalho, né? Aí, ele continua aqui. Quando não temos noção sobre um assunto, antes de especular, criando fantasias, será mais prático e racional consultar quem possa informar com exatidão. Se quisermos saber como vivem os esquimós, conversemos com alguém que esteve no Polo Norte, ou melhor, com os próprios habitantes daquelas paragens glaciais. Foi exatamente o que fez Allan Kardec em relação ao mundo espiritual. Então, ele não tirou da cabeça dele, né, as informações que a gente tem hoje. Só um minutinho. Kardec não tirou da cabeça dele as informações que a gente tem hoje, não, né? Ele quis consultar quem está do lado de lá, né? Então ele consultou os espíritos para saber como viviam, né? Sobre tudo que acontece que está envolvendo o plano espiritual. Aí ele continua aqui. Consultou o povo que lá vive, os espíritos desencarnados, as almas dos mortos. Como construiu essa ponte mágica? Simples. Valeu-se de médiums intermediários, pessoas dotadas de sensibilidade especial que as habilita a entrar em contato com a dimensão espiritual. Então, através dos médiums, né, que são pontes entre o plano físico e espiritual, para consultar, né, as questões que rondam o plano espiritual. Vou fazer um parênteses, inclusive, né, dia 16, se eu não me engano, de maio, de abril, ai gente, agora eu confundi o mês, vai lançar o filme Allan Kardec, né? Então quem tem curiosidade de conhecer um pouco da história do Allan Kardec, de como tudo começou, né? Assistam o filme, tô doida para assistir. Aí aqui, voltemos. Ele coloca aqui: se alguém nos disser que o iglu, né, a casa dos esquimós, é feita de gelo, nós podemos duvidar. Que absurdo viver num freezer! Mas, se em contato radiofônico perguntarmos a dezenas de esquimós e todos nos confirmarem, não haverá por que duvidar. Ele está fazendo uma comparação, né, com o que Kardec fez. Se alguém virar para você e falar assim, olha, as casas lá no Polo Norte, lá dos esquimós, é feita de gelo. E eles moram lá. A gente que não conhece, por saber, ouvir falar, a gente vai pensar assim, gente, que coisa doida morar dentro de um freezer, uma casa feita de gelo. Mas se a gente sair perguntando para quem vive lá e mora lá, para os esquimós, eles vão nos confirmar e aí a gente vai poder acreditar. Então tá querendo dizer o que Kardec fez. Kardec consultou os espíritos, né, e não ficou tirando da cabeça dele informações que ele não tinha certeza, entende? E ele continua aqui. Essa foi a metodologia utilizada por Kardec, que ele chamou de universalidade dos ensinos. Consultando centenas de espíritos por inúmeros médiuns, colheu e confirmou exaustivamente as noções fundamentais sobre a vida além-túmulo. Então, Kardec também foi cauteloso, porque
ele não consultou apenas um médium. Ele não confiou na informação de apenas um médium, né? Ele consultou, ele fez a mesma pergunta para vários médiuns em locais diferentes, localidades diferentes, e obteve a mesma resposta para aquela pergunta. Então, não tinha como duvidar, né? Como que um que não conhece o outro, ele mandou a mesma pergunta e obteve a mesma resposta, né? Aí ele coloca, e não tinha WhatsApp, né, gente? Não tinha grupo de WhatsApp dos médiuns lá para poder todo mundo responder a mesma coisa. Então ele coloca aqui, por exemplo, o mundo espiritual não está localizado a lures, ou seja, numa outra parte, num outro lugar, em remota região. É uma projeção do mundo físico. Começa exatamente aqui, onde estamos, e se estende ao infinito. Então, o que está querendo nos dizer? Que o mundo espiritual não é uma coisa à parte aqui do mundo físico. Não. O mundo físico, né? O mundo espiritual é uma projeção do mundo físico. Então, o que acontece? A gente aqui também está convivendo com espíritos que habitam a região aqui, né? Então não é uma coisa lá, ai, quando eu desencarnar eu vou lá pro plano espiritual, longe, né? Uma coisa distante. Não, nós estamos, tudo tá aqui, ó, tá? Paralelo, ok? Ele coloca aqui, para entendermos isso, é preciso conceber que os espíritos vivem em outra dimensão, que interpenetra a nossa. Imaginemos um universo de 2 dimensões apenas. Comprimento e largura, a habitação das sombras. Nós que estamos na terceira, poderíamos ver eventualmente até interferir na segunda, mas quem lá vivesse não nos veria. A dimensão espiritual é feita também de matéria, numa outra faixa de vibração, a quinta essência, uma matéria refinada, como define Kardec, tão tênue que não a enxergamos nem sentimos, mas tangível para os que lá vivem. Isso não deve causar estranheza. Então, no plano espiritual, né, também tem uma questão que existe matéria, mas é uma matéria mais sutil. Por isso a gente não consegue observar, a não ser que você tenha evidência, né? Mas se você não tem evidência, você não consegue observar o plano espiritual, né? E por isso que quando chegam, né, as naves lá nos outros planetas e não encontram habitantes, é porque é um planeta, né, mais evoluído que o nosso, que tem uma densidade mais sutil. Então, tanto do corpo físico daqueles espíritos que lá habitam, né, como também da matéria como um todo. Então, a gente não consegue visualizar, tá? A não ser que tenha mediunidade. Quem sabe se mandar um médium lá para Marte, ele consiga ver, né, tudo que acontece em Marte. E aí ele continua aqui. Convivemos com a matéria intangível, que não se pode tocar, que não se pode pegar. Os gases, o ar, o éter, e também com seres invisíveis, protozoários, micróbios, vírus. Porque feita de matéria, a dimensão espiritual necessariamente tem formas. Então, o que ele quer dizer? Nós aqui já convivemos com o ar. A gente não sente, mas a gente sabe que existe. O éter, os gases, né? A gente não vê, mas a gente sabe que existe. Os vírus, né? Os micróbios, protozoários, muitos não são vistos a olho nu,
né? A gente sabe que existe. É a mesma coisa o plano espiritual, a gente sabe que existe, mas a matéria é tão diferente que a gente não consegue visualizar. Daí não haver por que estranharmos quando os espíritos se reportam à existência de cidades, casas, veículos, objetos. Vão mais longe, proclamam o que há em nossa dimensão é uma cópia imperfeita, uma ilusão sustentada pela limitação dos nossos sentidos. Então, tudo que a gente vê aqui na Terra é uma cópia imperfeita. Ou seja, lá no plano espiritual, tudo já está assim, muito mais evoluído. A gente acha que celular é evolução, computador é evolução, fibra ótica é evolução. Lá já é muito mais evoluído do que aqui, né? Então aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual, que é sustentada pela nossa, né, limitação de sentidos. Aí ele continua. Como a dimensão espiritual interpenetra a nossa, vivemos rodeados de espíritos que não conseguiram superar seus interesses e preocupações relacionados com a existência humana. Não raro, consciente ou inconscientemente, interferem na vida das pessoas, causando-lhes embaraços. O inimigo que prejudicamos nesta vida ou em anteriores intenta vingar-se. Um familiar em perturbação agarra-se a nós qual náufrago numa tábua de salvação. Alguém dominado por condicionamentos viciosos relacionados com o cigarro, as drogas, o álcool, o sexo, busca nos envolver a fim de satisfazer-se por nosso intermédio. Colhendo essas influências, podemos experimentar tensões e angústias, paixões e compulsões que nos oprimem, resultando em variados desajustes físicos e psíquicos. Então, como a gente ainda, como a dimensão espiritual interpenetra aqui ainda no plano físico, a gente tem, a interferência dos espíritos. Então, quando a gente está, a gente tem um inimigo do passado e a gente entra em sintonia com essa entidade, eles conseguem nos influenciar. Quando um familiar que desencarna está em perturbação, ele se agarra em nós no sentido dele ficar, próximo, tentando ali ter, ele fala aqui, qual um náufrago em uma tábua de salvação. E alguém dominado pelos vícios também, permanecem ligados àqueles que têm a mesma sintonia para sustentar as suas os seus prazeres, e isso faz com que a gente tenha desajustes físicos e psíquicos, Aí ele coloca aqui: buscamos os recursos da medicina, bênção de Deus em favor da saúde humana. Os recursos da medicina são bênçãos de Deus em favor da saúde humana. Mas, ignorando as causas reais, os médicos cuidam apenas dos efeitos e os males retornam sempre. Porque é aquela pessoa, gente, que vive no médico procurando ajuda porque tá com problema físico. Só que ele, quando busca ajuda médica, aquela pessoa que fala assim, gente, eu vou no médico, eu não acho nada, eu faço todos os exames, eu faço tudo que o médico pede, mas eu não melhoro, Eu não tenho melhora. Ou seja,
O problema é espiritual. Gente, o perispírito, a gente tem os centros de força, né, que são os chakras, que equivalem aos órgãos espirituais, vamos dizer assim. Quando a gente está em desequilíbrio, tá? O perispírito, ele se desarmoniza. E o que acontece? Tudo é refletido, porque o perispírito não quer ficar adoentado. Então a válvula de escape é o corpo físico. Por isso que quando você vai fazer um tratamento espiritual, né, você não vê nada acontecendo, porque o tratamento é feito no perispírito. E isso, com o tempo, vai essa melhora se refletindo no corpo físico. Mas de nada adianta a gente fazer um tratamento espiritual e não mudar os nossos hábitos, porque nós não vamos melhorar nunca, né? Porque você vai lá no centro espírita, passa por um tratamento espiritual, mas o seu dia a dia continua sendo o mesmo. O que você faz? Você baixa seu padrão vibratório e abre brechas psíquicas para sofrer influências do plano espiritual negativas, e aí o seu corpo espiritual adoece, lá vem a doença física novamente. Então, às vezes, olha, a gente, na última reunião mediúnica, a gente teve uma psicografia, tá, de um irmão falando do poder da mente, né? Que a mediunidade, tudo está a base é o pensamento. Então, se a gente não se equilibrar, se a gente não buscar os bons hábitos de leitura, de ambientes, né, de conversas salutares, de tudo que faz bem para o espírito, a gente abre brechas psíquicas para sofrer obsessões, né? Porque a obsessão só acontece porque a gente permite, tá? Ninguém consegue nos obsediar se a gente não estiver no mesmo padrão vibratório, entende? Então, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, orai e vigiai, tá? E aí ele continua aqui. A doutrina espírita nos orienta com precisão a respeito do assunto, informando-nos sobre a chave de nossa libertação. Presta atenção, eu vou falar aqui. Chama-se sintonia, o que eu acabei de falar. Ligamos-nos aos espíritos desencarnados de conformidade com os nossos pensamentos, ideias e impulsos. Assim, o melhor recurso de que dispomos para nos livrarmos dessas influências é a mudança de sintonia, cultivando valores de virtude e discernimento. Então, se você quer ter companhias agradáveis, porque companhias nós temos a todo momento, né, de desencarnados. Mas se você quer ter companhias agradáveis, cultive os bons pensamentos, as boas ideias, os bons impulsos, né, cultivando os valores de virtude e discernimento. A cartilha a gente tem, né? A cartilha é Jesus, que vem nos orientar sempre, né, como agir. Mas a gente não aprende. Uma coisa é a gente acreditar em Jesus, amar Jesus. Outra coisa é a gente vivenciar o Cristo, né? E como que a gente vivencia o Cristo? Seguindo a sua cartilha, praticando, né? Aí ele continua aqui. Pensamento elevado, coração isento de ressentimentos e mágoas, ódios e rancores são defesas muito eficientes que preservam nossa intimidade ante o assédio das sombras. Por outro lado, o esforço da solidariedade, o empenho por ajudar o próximo,
favorece a ligação com mentores espirituais que passam a atuar como guardiões de nossa integridade. Então ele deu duas informações. Se a gente quer se livrar do assédio das sombras, a gente primeiro precisa se livrar dos ressentimentos, das mágoas, dos ódios, dos rancores, para que a gente tenha o afastamento das sombras. Mas se você quer trazer para perto de você o seu mentor espiritual, ter esse canal aberto com ele, sempre você precisa se aumentar o esforço, a solidariedade, né? Se empenhar em ajudar o próximo, ter a caridade como seu lema, tá? Atualmente há muita preocupação com assaltos, ele coloca aqui. Costumamos fazer de nosso lar verdadeira fortaleza, repleta de grades e fechaduras, alarmes e portões eletrônicos. Todavia, descuidamos do principal, a defesa contra as sombras, que nos causam prejuízos bem maiores. Então, no dia de hoje, né, a gente vê assaltos acontecendo, muitas coisas acontecendo, e a gente fica preso nas nossas residências físicas. Mas a gente esquece, né, do principal, a nossa defesa contra as sombras. E aí ele coloca aqui: os assaltantes humanos furtam os bens materiais. Os malfeitores espirituais roubam-nos o equilíbrio, a saúde e a paz. Então, de nada adianta, porque a gente não tem o pensamento espiritual. De nada adianta a gente ficar só fortalecendo a nossa defesa física, né? A nossa casa, carros blindados, se a gente não fortalecer a nossa casa espiritual, né? A nossa mente, tá? A gente, aqui ó, olha que legal, os assaltantes humanos furtam os bens materiais, mas os malfeitores espirituais nos furtam o equilíbrio, a saúde e a paz, né? Os malfeitores espirituais, ele coloca aqui: os assaltantes humanos fazem trânsito rápido em nossa casa, ou seja, roubam e vão embora. Os malfeitores espirituais instalam-se nela, exploram nosso psiquismo e sugam nossas energias. Olha a importância do orar e vigiar os pensamentos. Olha a importância de caminhar no bem. Olha a importância do culto do evangelho no lar, né? Muito importante para ter essa segurança espiritual. Quando os componentes de uma família dispõem-se a cultivar a boa palavra, as boas ações, quando se amam, se entendem e se respeitam, quando fazem de sua vida um empenho de aprendizado incessante e de exercício da caridade, uma luz espiritual acende-se no frontispício da casa, né, na fachada da casa, a anunciar que aquele lar está protegido pelas forças do bem. Então, quando os hábitos, tanto dos componentes da família, né, daquele lar, quanto o culto do evangelho no lar, faz com que o nosso lar seja um ponto, né, de luz dentro de vários outros que não possuem. Então, eu lembro de André Luiz em das suas vindas à Terra, né, em estudo, eles logo visualizam um ponto de luz que é o lar de uma senhora trabalhadora do bem, e onde os espíritos superiores faziam seu escritório, vamos dizer assim, de apoio, seu ponto de apoio. Imagina o seu lar virar um ponto de apoio, um ponto de luz frequentado pelos bons espíritos, né? Mas também pode ser frequentado pelos maus espíritos que lá se instalam,
né? E tudo depende da gente. Aí ele coloca aqui: os malfeitores desencarnados passam longe. Ali não há acesso para eles. É a mesma coisa que não há acesso para eles fazerem do nosso lar morada, né? Também a gente não deixa que eles fazem morada em nosso psiquismo, né? Que a gente não sofra a obsessão. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Eu acho que não dá pra gente iniciar. Deixa eu ver aqui. Não dá pra gente iniciar o capítulo 5 porque faltam 20 minutos. Deixa eu ver aqui. Faltam 20 minutos pra gente terminar o estudo. Então eu vou deixar esses 20 minutos para que vocês possam fazer perguntas sobre o tema, sobre a doutrina, sobre o tema de hoje, tá? Que aí a gente vai conversando aqui e aí na próxima a gente faz mais um capítulo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Peraí. William, fiquei sabendo que os trabalhadores da luz vão desencarnar também esse ano. Fiquei triste. William, trabalhadores ou não trabalhadores desencarnam todos os dias. A gente não pode ficar, gente, a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente lê. Por mais que tenham espíritos bons retornando ao plano espiritual, muitos do plano espiritual também retornam à Terra em missão, tá? Principalmente agora que a Terra está em processo de transição, né? De um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, não fique triste com essas coisas, não, porque espíritos bons, tá? A gente aqui na Terra, é difícil a gente encontrar, né? Vamos dizer assim, todos nós aqui encarnados somos ainda espíritos imperfeitos, tá? Salvo esses que vêm em missão. Então, você encontra espíritos imperfeitos ainda no trabalho do bem, porque acordaram para o bem. Estão fazendo trabalhos maravilhosos. A gente encontra aí vários espíritos encarnados buscando ajudar. Outro dia eu postei um mocinho lá do Uber, né? Que ajudou, acolheu, né? Um venezuelano que ele nem conhecia, né? É um espírito que está buscando, não é um espírito, vamos dizer assim, não posso dizer que é um espírito superior, porque isso aí a gente nunca vai saber enquanto encarnado, mas é um espírito que está no caminho da prática do bem, né? Como vários outros. Hoje eu vi um vídeo que eu até pedi para me mandarem para eu repostar, de um médico que antes dele dar o plantão dele, ele sai cantando para os pacientes no quarto músicas, ainda cantando aquela música assim, ainda se vier, não é? Deus te trouxe aqui para aliviar, sabe? Ele sai cantando para os pacientes de quarto em quarto antes de começar o plantão dele, com um radinho, né? Com o celular, aquelas caixinhas de som, e ele cantando, tá? Para saudar, dar bom dia para aqueles pacientes antes de começar o plantão. Então, são espíritos que estão buscando o bem e que tem muitos. Eu falei esses dias no comentário respondendo uma seguidora que notícia boa, infelizmente, não vende. Mas existe muitas almas que fazem o bem, que buscam o bem, e basta a gente querer ser essa alma que busca o bem, basta a gente querer ser esse braço de Deus estendendo a mão para o nosso próximo.
né? E cada um de nós, eu, vocês, tem a capacidade de ser esse mensageiro do Cristo. Basta a gente querer. E quando a gente quer e começa e inicia esse trabalho no bem, a gente abre um canal com o nosso mentor de tal forma que nenhum espírito negativo consegue nos atingir, porque o nosso padrão tá se elevando. Não quer dizer que a gente está elevando o nosso padrão, o nosso grau espiritual. Não estou virando anjo, né? Não se vira anjo de uma encarnação para outra, espírito puro. Mas existem vários espíritos aqui na Terra buscando o trabalho no bem, né? E com certeza você é uma pessoa que está buscando o trabalho no bem só de você estar buscando o conhecimento. E o conhecimento traz para nós a oportunidade de praticar aquilo que a gente aprende. Porque junto com o conhecimento vem a responsabilidade, né? O plantio ganha um outro sentido, né? Você plantar sem conhecer, você vai colher, né? Aquilo que, vamos supor, eu sou uma pessoa totalmente leiga, não sei de vida eterna, acho que a minha vida aqui, pronto, acabou, não fui tão legal. O peso é diferente para quem tem o conhecimento e comete o mesmo erro, porque tem o conhecimento. Não quer dizer que esse aqui não vá acertar as suas contas, vai, mas o peso é diferente. Então, não se preocupe e cuidado, gente, com tudo que vocês leem nas postagens, tá? Nenhum espírito de luz, nenhum espírito superior chega para falar para você ou para qualquer outra pessoa que fulano vai desencarnar, que ciclano vai desencarnar, que vai acontecer isso. Não. As mensagens de espíritos superiores são mensagens doutrinárias para te fazer crescer, tá? E não mensagens premeditórias, tá? Porque eles não têm tempo para ficar fazendo isso, até porque a encarnação, ela não é uma coisa fixa, depende muito da nossa caminhada aqui na Terra. Eu programei uma coisa lá, posso chegar aqui e ter o meu tempo reduzido ou o meu tempo estendido, ou um processo que eu poderia passar, não vou passar mais. Então, tudo depende do que a gente faz hoje, tá? Hoje eu estava conversando com uma amiga de trabalho e ela me informando, né, que ela tem uma relação meio complicada com a sogra e que ela nunca fez mal para a sogra e ela não entende esse não gostar. Eu falei, olha, pelo pouco que eu converso com você sobre doutrina espírita, você já sabe que se não é o problema nessa encarnação, o problema pode estar em outras. Eu compreendo. Ela fala assim, mas eu não entendo porque essa minha sogra, ela é espírita. Eu falei, olha, ser espírita não quer dizer ser superior, né? Ser espírita, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça diariamente para melhorar as suas más inclinações, tá? Então não quer dizer, um ateu pode ter atitudes muito mais caridosas e humanas do que a minha que sou espírita, né? Ser espírita não quer dizer ser melhor do que ninguém, né? E aí, pelo contrário, a responsabilidade aumenta pelo conhecimento que o espiritismo traz. Aí o que eu disse para ela? Olha, já que você sabe que ela tá com uma dificuldade, porque toda irritação, toda agressão, o problema nunca, de uma pessoa para com a gente, o problema nunca é nosso, tá? O problema está na pessoa, o desequilíbrio é da pessoa. Então eu disse para ela, por mais que você tente que ela seja rude com você, tente ser boa com ela para ver se esse vínculo vai se desfazendo nessa encarnação, né? Porque a gente não sabe se você fez alguma coisa para ela no passado ou se ela fez alguma coisa para você e isso veio nessa encarnação. Porque, gente, o núcleo familiar nosso é aonde a gente vai ter os nossos resgates.
Então, se você quer ter na próxima encarnação uma família onde todos os espíritos são afins e harmoniosos, não tenha inimigos nessa encarnação. Porque os seus inimigos dessa encarnação, as suas desavenças, serão seus parentes na próxima encarnação. Não tem como. Porque eu preciso de ter um núcleo familiar para eu ter um reajuste. Senão, cada um encarna num canto diferente e a gente não consegue ter esse reajuste, né? Então, a gente precisa entender, tá? Que o conhecimento, ele traz, né? Traz a responsabilidade junto. Gente, eu de um assunto fui passando para outro, né? Porque é a pessoa que fala bastante. Mas se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, pode fazer aí, tá? Que a gente vai conversando aqui. Já que o tempo deixa eu ver aqui. Deve se acabar daqui uns 8 minutos, 9 minutos, tá? Dá tempo de responder ainda, viu? Podem mandar as perguntas. Esse vídeo, para lembrar, fica gravado, eu deixo gravado e também deixo gravado no YouTube. Oi, Elisângela, tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem entrou depois. Bem-vindos ao nosso estudo, tá? A gente estudou, falou um pouquinho de onde vivem os espíritos, tá? E aí, como o tempo não ia dar para terminar um outro capítulo, eu deixei aqui aberto para a gente falar sobre esse tema ou de outros temas relacionados à doutrina. Eu quero ouvir vocês, pessoal. Então não esqueçam o filme de Kardec que vai lançar. Então quem quer aprender um pouquinho, tá, sobre como Kardec começou os estudos, assiste que vai ser legal. Só pelo trailer já tô querendo estar lá no cinema. Essa semana eu sonhei tipo em outra vida. Pode acontecer, sim, tá? Porque o que acontece? Durante o sono, o nosso espírito, né, ele se desprende. E tudo que a gente viveu e que vive, a gente vai tendo esse registro no nosso espírito, né? Vai ficando registrado. Então, a gente tem sim como acessá-lo se a gente estiver em desdobramento, tá? Se isso nos for permitido. Que interessante, né? Muito interessante. Eu e pessoas que conheço eram outras pessoas. Olha que legal, né? Uma regressão durante o sono aí. Muito bom. Dá para, quando a gente lembra, né? Dá pra gente tirar aí algumas conclusões da vida presente, né? Nem tudo a gente nos é permitido saber, mas quando nos é permitido saber é porque tem algum motivo para ser, tá? Em vidas diferentes. Bacana. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Eu acho que a gente tem aí 5 minutinhos para conversar. Eu quero agradecer muito vocês que participam aqui, viu, gente? Da nossa live de estudo. É muito importante transmitir o conhecimento, porque o que a gente estuda aqui, vocês podem ir propagando e passando para frente. E sintam-se sempre à vontade de repostar o que a gente coloca no Instagram, tá? Porque o bem, ele tem que ser propagado.
nessa ascensão vai haver o equilíbrio da constelação familiar, vai haver o equilíbrio dos espíritos. Ô William, o que acontece nessas transições, né? O que acontece? O planeta é um planeta de provas e expiações que está indo em transição para um planeta de regeneração. No planeta de provas e expiações, o mal ainda, infelizmente, se sobressai sobre o bem. No planeta de regeneração, o bem se sobressai, mas ainda há o mal, mas não tão igual é aqui. Por isso que a gente fala, se o planeta está mudando, a gente também tem que buscar a nossa evolução. Porque quando a gente se encarnar e se tiver que voltar para o planeta Terra, já regenerado, né? A gente vai ter que estar afinizado com o planeta. Se a gente não tiver, a gente vai ser convidado a habitar mundos compatíveis com o nosso grau de evolução, tá? Então, esse equilíbrio vai ser, entre os espíritos, vai ser geral, né? Os espíritos têm que evoluir de acordo com vão habitar de acordo com a evolução da Terra, tá? Do planeta, ok? Evolução, o equilíbrio do feminino com o masculino. O espírito, ele não tem sexo, tá? O espírito, ele não tem sexo. A gente reencarna. Eu não sei se eu tô entendendo a sua pergunta. A gente reencarna de acordo com a necessidade das provas e expiações que a gente tem que passar na Terra. Eu posso ter habitado corpos masculinos, corpos femininos em encarnações diferentes, tá? Então, isso depende muito, tá? O corpo que eu vou habitar na próxima encarnação vai depender do que eu preciso para poder vivenciar aqui e evoluir. Gosto muito do espiritismo, mas nunca visitei e gostaria muito de conhecer e aprender mais. Procure um centro espírita na sua cidade. Se você tiver dificuldade, depois pelo direct, me envie a sua cidade que eu faço uma pesquisa das casas que são ligadas, né, à federação, à União Espírita do seu estado, porque a gente tem que buscar casas sérias, né, e tem muitas casas sérias, tá, que seguem a linha, né, de Kardec, Jesus. Então e o estudo é muito importante, e basta você chegar lá que você vai ser acolhida assim prontamente, tá? Depois você me envia no direct a sua cidade, que eu faço uma pesquisa das casas espíritas e te mando, tá bom? Boa noite, Francisco, Cleusa, Ricardo. Ô, gente, a gente tá encerrando. Vamos fazer a prece antes que eles me expulsam do Instagram. E eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui, tá? Vamos fazer a nossa prece. Não esqueçam da prece antes de dormir, tá bom? E prece sempre, 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 tá? Orar e vigiar. Então, vamos fazer a nossa prece antes que o tempo se encerre. Senhor Jesus, agradecemos por mais esse momento de estudo. Agradecemos aos teus mensageiros que estiveram aqui para nos auxiliar na compreensão das coisas que aprendemos e que nos serão úteis no nosso dia a dia, na busca da nossa evolução. Que cada um de nós possa compreender a sua missão na Terra